Bom dia, hoje é 29 de março, nós estamos a 2 semanas da Páscoa e nessa oportunidade, em tempo de coronavírus e de ficarmos recolhidos em casa, os cultos estão acontecendo assim, também online pela rede social. Que bom que temos essa oportunidade. O versículo que nós temos hoje, de Marcos 10, versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse versículo nos lembra do próprio Jesus, que justamente nós lembramos na Sexta-feira Santa e na Páscoa, a sua morte, quando ele nos dá o exemplo de alguém que entrega a própria vida por você e por mim, prestando serviço, se ocupando e se preocupando com as pessoas. Nós devemos ser imensamente gratos ao Senhor Jesus por aquilo que Ele fez por nós e Ele permite hoje que tenhamos acesso a Deus e possamos procurá-lo individualmente na nossa vida. Eu sou o pastor Moisés, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Pouso Redondo, e me auxiliam hoje novamente o Tobias e o Renato, para que nós possamos colocar esse culto à sua disposição. Nós realizamos esse culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós oramos nesse momento, Senhor Jesus. Muito obrigado por aquilo que Jesus já fez lá na cruz por nós. Somos imensamente agradecidos por isso. O Senhor tomou a iniciativa de restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Essa comunhão que nós fomos criados para ter, mas que nós perdemos ela quando o pecado passou a fazer parte da história da humanidade. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro e também nos permite ir ao teu encontro e mantens esse convite para cada um de nós. Jesus fez o que precisava ser feito para que nós tivéssemos acesso ao teu reino, à tua presença, e por isso te agradecemos. Na tua presença pedimos perdão. Pecamos de muitas maneiras contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Pedimos perdão em nome de Jesus Cristo pelos nossos pecados e que tu nos leves ao arrependimento constantemente na nossa vida e nos leve ao exercício diário de olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer o nosso pecado e pedir perdão para o Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo perdão e que tu nos abençoes nesta manhã durante esse culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tobias nos dirige o louvor nesse momento. O nome da canção é Meu Universo, do PG. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, eu quero dar-te um
compartilhamos nessa manhã a passagem bíblica de Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Lemos ali o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor Jesus, abençoa-nos quando compartilhamos a palavra nesse momento e queremos entendê-la para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos 2 coisas aprender aqui. A primeira delas eu gostaria de dizer para você o que fazemos agora. Basicamente, essa parábola ensina que se nos distanciamos de Deus, podemos voltar para Ele, desde que estejamos arrependidos. Deus é como um pai amoroso esperando a volta daquele filho que foi embora. Qual é a característica desse filho que foi embora? Quando o filho pediu a herança para o pai, ele estava dizendo: eu governo a minha vida sozinho, eu não preciso do Senhor. O relato da Escritura Sagrada é que esse filho viveu então de maneira irresponsável e entregando-se aos seus prazeres. Pergunte a si mesmo: nossa sociedade, o nosso povo, está vivendo de maneira semelhante? Vivemos de maneira irresponsável? Nos entregamos aos nossos prazeres? Não nos importamos com os outros? Você percebe que nós assumimos o controle da nossa vida de tal maneira que acreditamos que nada nem ninguém vai nos atingir? Nós cremos que fazemos os nossos planos e tudo vai sempre dar certo. Pedimos que Deus nos abençoe e, se der certo, nós chamamos de sorte. Acreditamos que bênção é como um cheque em branco que Deus assinou e nós escrevemos em cima desse cheque o que nós queremos e vamos retirar então isso no banco do céu. Não é assim? Então vem um tal vírus chamado coronavírus e mostra que as coisas não são assim. Não é como nós queremos. Se eu for irresponsável, terei prejuízo e levarei prejuízo para os outros. Nossos planos não dão certo sempre.
A bênção, às vezes, é um não, ao invés de ser um sim. Às vezes, Deus não nos responde, Ele fica em silêncio. E descobrimos que nós não somos tão bons assim como pensávamos. Descobrimos que não governamos a nossa vida como acreditávamos que era. Sabe, aquele filho só percebeu que não governava a sua vida como pensava quando ele chegou no fundo do poço, como a gente costuma usar a expressão. Quando foi negado a ele até a comida dos porcos. Então ele percebeu onde ele tinha chegado sozinho. Então, arrependido, essa palavra é muito importante, arrependido, ele pensou: eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para o meu pai. Ele vai me valorizar, nem que seja como um servo dele. E ao voltar, ele foi tratado como filho. Com esse coronavírus, não importa a cultura, nem posição social. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa a posição política. Esse vírus pegou geral. E o estrago dele está sendo geral. O que é necessário ainda para entender que sozinhos não damos conta? Chega de viver sem Deus, como se não precisássemos dele. Está na hora de nos arrependermos de viver sem Deus, de ignorá-lo como se ele não existisse. Está na hora de voltar para casa, para a presença de Deus, para os braços daquele que nos conhece, nos ama, nos aceita e nos trata como filhos. Volte-se para Deus em nome de Jesus e peça a ajuda dele. O profeta Isaías afirma o seguinte: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, os versículos 6 e 7. Eu gostaria de concluir com um segundo aprendizado. Até aqui a pergunta era: o que fazemos agora? E a segunda pergunta: o que faremos depois? Imagine um pouco quando essa pandemia de coronavírus tiver passado, e eu acredito que ela vai passar. Agora pergunte a você mesmo: mudaremos? Vamos manter as mudanças depois? Ou será que rapidamente tudo voltará ao normal como se nada tivesse acontecido? Cada um por si. É muito importante refletir isso agora. Pense nisso. Que Deus abençoe você. Nós oramos. Senhor Jesus, Tu sabes como está o mundo atualmente. Tu sabes as grandes perguntas dos últimos dias. Volta-se a trabalhar ou não? Como vai ficar a economia? Mas ao mesmo tempo precisamos proteger as pessoas, porque é fundamental, muito importante que a saúde e a vida das pessoas seja preservada. E é uma tensão lidar com esses e outros assuntos. Capacita, Deus amado, cada um de nós a tomarmos decisões prudentes, a sermos nós mesmos responsáveis nesse tempo chamado de quarentena, de isolamento social, de nos afastarmos das pessoas. Talvez a gente não tenha mais muita paciência com isso. Talvez alguns estão já incomodados com isso e é desafiador. E nos próximos dias vai ser mais ainda. Mas se eu não cuidar de mim, no mínimo eu preciso cuidar dos outros. E a liberdade na Escritura fala sobre isso. Não é a liberdade de eu fazer o que eu quero, mas é a liberdade de perceber que com a minha ação eu tenho influência nos outros e eu posso parar em casa para que os outros não sejam
sejam contaminados. Ajuda-nos a perceber que a nossa atitude também influencia para o bem-estar das outras pessoas. É muito importante nos preocuparmos como humanidade, como gente. Capacita governantes a que as suas decisões sejam coerentes e prudentes, independente de partido político, independente de questões pessoais. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as pessoas, para a humanidade, e precisamos ter uma palavra de cuidado e uma conduta de cuidado, de amor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e ao longo dessa semana. Aqueles pedidos que cada um foi fazendo agora aí na sua casa, nós colocamos eles nas tuas mãos e juntos nós oramos a oração que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam também a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e assim Ele te dê da sua paz. Fique na paz do Senhor e sirva a Ele. Amém.